Quero ler a partir do capítulo 4. E depois, se você puder abrir, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, tá? Vamos nos debruçar. Deixa eu botar meu celular aqui. Ah, já está aqui. Para eu não perder hora. Todos acharam? Então vamos lá. Capítulo 4 diz o seguinte: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a batalha, a peleja, Israel foi derrotado. Diga para o seu irmão, Israel foi derrotado. Que ruim, né? Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Sede fortes, ó filisteus. Eu não sei se você está percebendo, mas apesar do medo, o chefe dos filisteus falou: nós estamos lascados, mas nós vamos para cima. Olha que interessante. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotada, a cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Perdeu 4.000, vamos trazer a arca, perdeu 30.000. Tem alguma coisa errada aí, né, irmãos? Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, sobrevivente, né? E no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a sua cabeça. Chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus.
Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade se rompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os 2 seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho, pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Tá, pastor, o senhor não está nos animando hoje, é domingo hoje. Amanhã é segunda, o pau vai cantar. Nós precisamos estar com força, tem que quebrar meta, tem que aguentar chefe chato. O senhor não está ajudando nós. Então agora eu quero te levar ao outro texto proposto aqui. Ok? Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Desculpe a leitura extensa, mas já não pode pensar um texto fora do contexto. Você precisa acompanhar, você precisa entender o que realmente, o que a Bíblia quer dizer. E mais do que querer ouvir e entender o que ela quer dizer, nós precisamos passar a explicação dela. E você entendendo, você tem que aplicar. Se você não aplicar, não tem sentido a gente ficar aqui. Tem programa melhor e mais barato. Se não aplicarmos, nós somos simples espectadores. Nós podemos até ficar espantados. Oh, que coisa, hein? Você vê, 98 anos, gordo, caiu para trás e morreu. Olha, eu tenho que cuidar da minha saúde. Está tudo errado. Precisamos entender o que tudo isso quer dizer para nós. Segundo Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Parece que esse número está, né? Está visitando, 30 mil lá, 30 mil aqui. No número de 30 mil, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, seus filhos, Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência
e morreu ali junto da arca. Irmãos, é possível morrer diante da presença de Deus sendo negligente. Que coisa! Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi estava preocupado. Se estamos fazendo a coisa certa, estamos trazendo a arca de volta, e aconteceu essa tragédia, quem é que vai poder levar a arca de volta? É intrigante para nós, né, irmãos? É intrigante para nós. E aí, no verso 10 diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Não é besta, né, irmãos? Não é bobo, né? Vou pegar no trem, caio morto aqui, já viu? Melhor não. Davi temeu. Não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Guarda esse nome aí. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Tem que ter um mistério aqui, né, irmãos? Tem que ter um segredo aqui, não tem? Pois bem, vamos lá. Vamos dividir um pouco do que nós anotamos aqui. A casa de Abinadab abrigou a arca do Senhor por 20 anos, irmãos. 20 anos. Sabe o que aconteceu com Abinadab? Nada. A arca do Senhor permaneceu na casa de Abinadab durante 20 anos e nada aconteceu na vida desse homem. É nada. Quando eu digo nada, é nada. Não há registro de nada, de coisa sobrenatural, de bênção sobre a vida de Abinadab. Não há nada. Durante 20 anos. Intrigante, não é? É muito intrigante, meu Deus. Interessante, irmãos, que quando Deus quer lidar conosco, e nós estamos fora da linha, Ele fortalece o inimigo. Olha que coisa louca. Ele levanta o inimigo para que a gente entenda que a nossa força não está nos 30 mil homens, não está no poder bélico, não está na arte da guerra, não está no preparo dos soldados. Ele levanta o inimigo para que o inimigo nos esculache, e aí a gente vai passar a entender que é só estando com Deus para a gente conseguir vencer, permanecer, perseverar, passar pela luta, passar pela prova, viver tempos de bonança, mas sempre com o temor e a presença de Deus conosco. Isso é muito interessante, a gente precisa perceber os detalhes da história, irmãos. A Bíblia falou, Eli, o sacerdote,
Eli, aquele que estava encarregado de fazer com que o povo estivesse sempre na presença de Deus, que criasse uma geração de sacerdotes que pudesse, de alguma forma, manter o povo dentro da doutrina, dentro do ensino, dentro das promessas de Deus, dentro dos ditames de Deus, dentro da lei de Deus, dentro do padrão de Deus. Mas a Bíblia diz que Eli já estava velho, estava cego, já não tinha mais controle, já não ouvia mais a voz de Deus. E tinha gerado filhos impertinentes, filhos desobedientes, filhos que relativizavam o ofício do sacerdócio. E esses moços acham que a simples arca que trazia a presença de Deus podia aplacar o equívoco dos seus corações. Não há transformação, não há arrependimento, não há contrição, porque na primeira perda de 4.000 homens, já deveria ter acendido a luz, porque Deus fez com que o povo vencesse Egito, Jericó, Faraó, os inimigos da volta. Já era para ter percebido que alguma coisa não cheirava bem. Mas não, quando a gente só acha que tem a presença de Deus, quando a gente só performa para dizer que nós temos a presença de Deus, quando a gente vem à igreja, faz sacrifício, oferece algumas coisas, é doador, é não sei mais o que, a gente acha que tudo isso basta. Quando na verdade tudo isso deveria ser consequência da real presença de Deus em nós e não seria pesado de forma nenhuma. Vocês compreendem? Na casa de Abinadab não aconteceu nada, irmãos. 20 anos e nada. Está cheio de crente há 20, 30 anos na igreja e não acontece nada. Nada. Que doideira. Isso é muito doido. Mas tem alguém que tem a presença de Deus, é honrado por Deus, e esse que dirige o povo diz assim: vamos trazer de volta a arca. Nós precisamos trazer a arca de volta. Não pode ficar na casa de Abinadab, porque nós queremos ela aqui. Vamos buscar? Uhul, vamos. Junta 30.000 pessoas, não sei para que tanta gente, mas 30.000 pessoas. Vai até lá, coloca a arca num carro de boi, que a gente sabe que não era o lugar ideal para carregar, não era o lugar apropriado para carregar, mas ninguém fala nada, porque o carro é novo, irmão. O pastor meio migué, ele já ia usar aí, ele usava, andava com o carro novo. Dirigia o carro novo. Dá uma pregação, não dá? Se você tirar do contexto, você também vai dirigir um carro novo. Já pensou? Cruz credo, meu Deus do céu. Sai fora. Ou credo em cruz, como você quiser, vai, tanto faz. Não é de se pensar, irmãos. Então Davi fala, vamos trazer de volta. Eles colocam a arca,
Acho que já deveria ter morrido alguém ali, não sei, né? Porque quem pega é alguém que não sabe do que está se passando, bota em cima do carro, e aí vem alguém que conhece e acompanha, quando de repente o boi tropeça, e aí o desavisado vai segurar a arca. E a arca cai, e a arca toca nele, e ele imediatamente morre, irmãos. Eu fico pensando como Jesus é maravilhoso e como Ele tem graça conosco, porque quando a gente sobe nesse púlpito aqui, é como se a gente fosse pegar a arca, né? Já pensou se a regra de Aiô fosse aplicada para os nossos dias hoje? Irmãos, eu ia abrir uma funerária. Te juro, eu ia abrir uma funerária, abandonava um ofício pastoral, ia virar agente funerário, porque eu ia ganhar muito dinheiro. Claro que isso é uma brincadeira, mas é algo para a gente botar na cabeça e pensar. Até quem estava preparado ali tocou na arca e caiu duro. Porque o modo de carregar a arca estava errado. E esse moço deveria saber disso, irmãos. Davi nem vai ousar carregar a arca, porque ele sabe que o seu coração não está pronto para isso. Então enche o seu coração de peso, de tristeza. Só para abrir aqui um parênteses, irmãos. Quando houve a guerra e Israel foi derrotado, os filisteus pegaram a arca e levaram a arca para suas terras. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Sabe por quê? Porque Deus não tem pacto com essa gente. Por que Deus vai matar os caras? Não vai ensinar ninguém. Eles não respeitam. Eles temiam pelas histórias, mas disseram: vamos para cima. Vamos vencer essa gente. Vamos mostrar que a gente é mais poderoso que o Deus deles. E aí Deus permite que eles peguem a arca e levem e coloquem no templo do seu Deus. Você sabe o que acontece lá? O Deus do dia para a noite cai. Aí entra lá os sei lá, magos, sacerdotes de Dagon, e ficam perplexos porque a estátua cai de frente para a arca. Coincidência, né, Adolfo? Isso é uma coincidência. Vamos levantar Dagon de novo. Levanta Dagon. Dagon está lá firme, fecha a igreja deles, vai para casa, volta no outro dia. Dagon está caído, com o pescoço quebrado, diante da arca de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? O ímpio, ele teme a Deus, mas ele não obedece. Ele teme e não quer ser castigado por isso. A ideia dos caras: vamos tirar isso daqui. Esse negócio está dando azar. Vamos levar para a nossa próxima cidade. Levaram para a próxima cidade. O pessoal começa a ficar doente. Uma praga. Peste. Começa a morrer gente de tudo quanto é jeito. Vamos levar para outra. A história se repete. O pessoal começa a ter tumor, hemorroida. Está na Bíblia, você vai lá, você vai procurar. Começa a ter hemorroida, tumores. E aí os líderes do governo filisteu vão até o seu chefe e dizem: amigo, você manda para nós, dá problema. Vamos mandar para outro, dá problema.
nós precisamos devolver para quem de direito que o Deus deles está irado conosco. E nós não só vamos devolver, nós vamos recompensar. Então eles fazem artefatos de ouro, colocam no cesto e perguntam: como é que nós vamos levar isso aqui? Não, eu não vou levar nada. O outro: eu também não vou. Então nós vamos fazer o quê? Se é Deus deles mesmo, então nós vamos botar em um carro de boi, vamos soltar as vacas, e as vacas vão. Para onde as vacas for, o boi vai atrás. É assim mesmo. Você lembrou disso, né? Eu sei que você lembrou disso. As vacas chegaram no lugar, de repente eles vão em direção à terra de Israel, sem nem precisar avisar. Eu aprendo, irmãos, que a natureza responde ao seu Criador. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala. O sol, ele tem uma tenda, e ele é como noivo, ele sai do seu tálamo e vai até lá, onde fica o lugar do seu descanso. A gente podia citar, por exemplo, o passarinho. Quem gosta de passarinho aí? Levanta a mão. Você não está vendendo passarinho não, né? Então não pode. Só se você tiver licença. Mas você gosta de passarinho. Canarinho da terra. Canário da terra. Já viram o canarinho da terra cantar? Meu Deus, ele só sabe cantar. Mas quando canta, todo mundo fala: que coisa maravilhosa. É Deus, irmãos. Que ele, não, eu não vou cantar mais. Só se tiver cachê agora. Ele não faz isso, ele canta, porque ele manifesta a glória de Deus. E todos os outros animais, todas as plantas, tudo aquilo que existe foi criado por ele, reporta a mão bondosa dele, porque tudo é bom, irmãos. E aí, o que acontece? As vacas então vão, e os filisteus devem ter ficado aliviados, irmãos. Só que ela vai parar na casa de Abinadab, fica lá 20 anos e não acontece nada. 20 anos Davi pensando: perdemos a arca, fomos derrotados. Meu Deus, estamos sem a sua presença. Nós estamos sem a sua presença. Fala sério, irmãos, a gente fica preocupado quando a gente não está com a presença de Deus? Eu fico. Mas tem muita gente que não. Vive aquela vida de hamster na roda. Você tem hamster? Quem tem filho pequeno, teve neto, você sabe. Eu quero um hamster, né? Aí você compra o hamster e bota uma rodinha. Aí ele fica girando na rodinha. Desce, está cansado, bebe água, come comida, volta para a rodinha. Não é? Essa é a vida do hamster. E tem gente que vive na presença de Deus como se fosse o hamster. 20 anos se passaram. Nós estamos preocupados com a rodinha. Estamos preocupados com a água, com sede, com comida. Mas não estamos preocupados com a presença de Deus. O hamster, tudo bem. Porque ele anda na rodinha para a glória de Deus. Ele cansa, vai beber água, come para a glória de Deus, porque ele é hamster. Mas nós não. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos autonomia. Nós pensamos. Nós temos domínio sobre a matéria. Deus nos capacitou, cada um com a sua competência. E isso deveria ser motivo de júbilo, de alegria. Deveria ser motivo de um choque de realidade para todos nós.
Se temos alguma competência, é para a glória de Deus. Ah, pastor, eu não tenho competência. Você pode aprender, porque Deus te deu um cérebro treinável. Você pode. É interessante. Na casa de Abinadab, 20 anos, não acontece nada. Diga para o seu irmão aí, é possível estar na presença de Deus e não acontecer nada. Eu ficaria preocupado. Eu ficaria muito preocupado. Porque nós vivemos em novidade de vida. Cada dia tem que ser um dia para a glória de Deus, porque ele pode ser o último dia. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? A gente está planejando, e a gente não tem o dia seguinte, o minuto seguinte. Ah, porque agora em dezembro eu vou viajar para a praia. Aí esquece de falar, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Não é verdade? E não está nada errado de você planejar. Eu tenho 62 anos, não parece, né? Parece mais. Eu tenho 62 anos e faço planos. Porém, não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Já tive plano frustrado, sonho que morreu, porque era meu, não era de Deus. Os de Deus para mim nunca falharam, sempre se realizaram. Então tem alguma coisa em relação à presença de Deus. Mas aí eu fico assustado, quando vejo que Davi, ele fica com medo de levar a arca embora. E quando Aiô morre, ele fala, onde é que nós vamos deixar isso? Você já pensou em deixar? Ah, isso é muito comprometedor para mim, eu vou deixar. Ah, pastor, eu não estou pronto. Vou deixar. Ah, eu não estou preparado, vou deixar. Davi abre mão de estar com a arca por medo da presença de Deus. E aí, então, alguém tem uma brilhante ideia. Olha, tem um cara ali que mora em Gate, por isso que ele chama Geteu, Obed-Edom. Olha, esse cara topa ficar com a arca. Vamos deixar na casa dele? Vai que, né? E se ele morrer, é só o Obed-Edom morrer, nós troca de casa. Você pode achar que não, mas o texto diz exatamente isso. Já brincou de mico preto, já? Hoje não pode mais, né? Não pode nem falar mico preto, agora tem que falar mico afrodescendente, não sei. Corado, sei lá, não sei. Eu não sei. Mas brincou de mico preto aí, que era aquele que ficava com a carta na mão, era o que perdia o jogo, né? E aí Davi fala, aí nós vamos deixar na casa de quem? Na casa de quem? O mico preto que era na mão de Obed-Edom. Vamos deixar na casa de Obed-Edom, o Geteu. Todo mundo acha que ele é filisteu, mas eu tenho convicção que havia Gate no território de Israel e uma outra cidade chamada de Gate no território filisteu. Então, Obed-Edom não era estranho, que Deus pode usar na vida do estranho, mas eu acho que Deus colocou na vida de alguém que o conhecia. Irmãos, isso é maravilhoso. E ele aceita receber a arca na sua casa. Você aceita? Mesmo sabendo que você pode morrer. Mesmo sabendo que você pode ter hemorroida, tumor.
Você aceita? Obed-edom, sem pestanejar, ele diz: pode levar para casa, deixa aqui. Eu não lembro exatamente o tempo dessas coisas. Eu anotei aqui, mas confesso que eu não sei se está correto. Então nem vou falar. Mas na casa de Obed-edom, a arca ficou quantos meses? 3 meses. Pô, mas Abinadab conhecia Deus, ficou 20 anos lá. Qual é a diferença? A diferença está no coração, meus irmãos. A diferença está com o quanto você prioriza, o quanto você valoriza, o quanto a presença de Deus é importante para você mais do que conforto, do que sossego, do que dinheiro, do que grana, do que paciência, do que bens, coisas. É essa a diferença. E a palavra de Deus diz que Obed-edom foi muitíssimo abençoado. Em 3 meses da sua casa, tudo dava certo. Sua família era abençoada, saúde, produtividade, prosperidade, proteção. Saúde, irmãos, porque ninguém morreu. Mas foi tão assustador que Davi chama os seus imediatos e diz assim: e aí? Como é que foi? O cara já morreu? Aconteceu alguma desgraça lá? Apareceu algum fantasma lá? Alguma coisa ruim aconteceu lá? E as pessoas dizem para Davi: não, Davi, tudo vai bem lá, o cara está bombando, o cara está vivendo, o cara está feliz, a casa dele é boa, os filhos são bons, tudo está dando certo lá. Sabe o que Davi faz, que não é besta nem nada? Vamos lá buscar a arca. Vamos trazer a arca para cá. E sabe, irmãos, eu fico pensando, porque Davi é um cara complicado, né? Mas aí você fala assim: ah, pastor, mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu sei. Ele era um cara complicado. E é interessante que se você... Quem trabalha com publicidade aí? Levanta a mão. Marketing. Ninguém? Então tá bom, eu vou falar assim mesmo. Quando você trabalha com marketing e propaganda, você fala assim: compre os púlpitos acrílicos da Igreja do Salvador. Púlpito resistente, púlpito bom, cabe coisa, tem o apoio da Bíblia. Ele é transparente para ver o que o pastor está fazendo ali atrás. Barato em relação ao benefício. Deus faz o contrário, irmãos. Na Bíblia ele conta o pecado de Adão, ele conta o pecado de Noé, ele conta o pecado de Abraão, ele conta o pecado de Moisés, ele conta o pecado dos israelitas, ele conta o pecado de Pedro, ele conta o pecado de Davi. Ele escancara. Já imaginou Jesus, Deus e o Espírito Santo inspirando os escritores da Bíblia, e aí eles colocam os pecados? Estou imaginando, viu, irmãos? Não releva. Mas já pensou se o Espírito Santo falar para Deus assim: Deus, nós estamos contando todos os pecados deles. Não está bom para o nosso lado. Nós vamos falar que nós temos um plano de salvação e a gente vai botar tudo ruim lá. A nossa propaganda não está ajudando. Mas é exatamente isso que Deus quer de nós. É claro que o Espírito Santo não ia falar isso. É claro que Jesus não ia falar isso.
Mas a exposição dos nossos erros é justamente para a gente saber que o poder de Deus não está na nossa força, não está na nossa competência, no quanto somos, no quanto podemos, no quanto temos. Aliás, Deus escolhe os piores. Ele escolhe os menores, para que o poder e a glória sejam dados a Ele. E quando o cara é muito forte, muito bonzão, ele acaba ficando cheio de si. Lembra de Sansão? Aí Deus pega e deixa ele se lascar. E depois que ele se lasca, ele vai para o templo de Dagon. Fala, Senhor, me ajuda nesse último momento. Já estou debilitado, estou cego, estou preso. Mas na força do Senhor eu quero matar mais gente do que eu matei em vida. E é exatamente o que acontece, porque a força dele estava em Deus. A nossa força está em Deus. Nós estamos confiando pacas em Deus? Pois é, irmãos. Então, quero que você abra de novo a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 6, deixa eu ver que horas são, 8h20, 8h30, desculpa. Nós já lemos o capítulo, a partir do capítulo 6, agora vamos lá. Verso 12 nós já lemos, não, verso 12. Então, avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Mas como é que foi isso? Do jeito certo. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, quando eles tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Havia alegria. Nós temos alegria na presença do Senhor, irmãos. Ouvir a igreja é um peso. Dizer que é crente é um problema para nós. Nós temos alegria de ser separado como pequenos cristos. Nós temos alegria. Davi está feliz, está alegre. Aí ele entende que tudo vem de Deus. Então vamos fazer tudo certinho. Dá 6 passos para tudo. Vamos celebrar, vamos sacrificar, porque Deus está conosco. Aleluia! Eu não sei quanto tempo isso deve ter durado. Porque do lugar onde eles estavam até a cidade, eram 12 ou 13 quilômetros, se não estou enganado. Já pensou? 6 passos. Parou? Vamos até agudos assim. Para, sacrifica, celebra, louva, limpa, bota tudo de novo, mais 6 passos. Eu não quero que você faça um exercício de imaginação para saber se demorou 6 meses, 4 meses. Alguns falam que duraram uns 40 dias, outros acham que é 120 dias. Tem outros que dizem que foi 6 meses. Não me interessa isso. O que me interessa é que a arca chegou lá e todo mundo chegou são e salvo.
Não teve episódio nenhum dramático de alguém morrendo porque ninguém sabia que a presença de Deus exigia reverência, amor, sacrifício, perdão, arrependimento, seriedade, esforço. Irmãos, eu posso citar inúmeros adjetivos aqui, substantivos aqui, para que eu e você entendamos que nós estamos vivendo no tempo da graça, porque Cristo levou toda a desgraça, toda a maldição, toda a meleca que estava sobre nós, Jesus levou, e é por isso que não cai um raio na minha cabeça aqui. É por isso que Deus dá força para a gente professar a nossa fé. E dizer em alto e bom som: eu sou de Cristo sim, eu sirvo a Deus sim. Eu aprendi que Jesus não morreu, irmãos, para me tornar uma pessoa boa. Deus não morreu para você ficar gente boa. Deus não morreu para você ser bom, legal. Vou dar uma melhorada nele. Você acha que Jesus morreu só para isso? Claro que não. É para escancarar, como Davi teve a descortinar da sua vida, para escancarar que nós somos, irmãos, carentes da graça. Nós somos pecadores desde o ventre das nossas mães até o último suspiro que vai nos levar à cova. E nós precisamos considerar a nossa vida. Como é que estamos fazendo com a presença de Deus? De que jeito a presença de Deus é oferecida a nós e nós apegamos-nos a ela? Isso deveria nos preocupar, porque nos reunimos aqui, nos reunimos nos templos, nos reunimos em casas, para celebrar a presença de Deus, que faz com que os inimigos morram, não os seus inimigos, os inimigos de Deus, que faz com que a peste não chegue na casa, porque no umbral da porta tem o sangue do Cordeiro. Nós deveríamos considerar isso, irmãos. Nós deveríamos pensar melhor nas nossas vidas. Como é que nós estamos carregando a presença de Deus? Nós temos o mesmo padrão mundano, nós temos o mesmo jeito, só a gente só é mais religioso. Será que nós propagamos aquilo que Deus nos deu a custo do sangue precioso de Jesus? Será que eu tenho vontade de falar para os outros: olha, eu vou na igreja do Salvador, eu vou na quadrangular do Raze? Aí alguém fala assim: mas só esse pastor é tudo ladrão. Esse pastor pega seu dinheiro. Esse pastor anda de Hilux e você está comendo cesta básica. Os pastores deviam pensar nisso. E aí você fala: é melhor não ser, é melhor não misturar, né? Você fala: eu vou na igreja do Salvador. Você também é outro que enche a pança do pastor de dízimo. A gente não fala mais. E era um momento para a gente dizer: você está equivocado. Lá o Senhor transformou a minha vida. Lá eu entendi o quão pecador eu era, e agora eu estou em processo de santificação. Agora eu tenho certeza, meu coração está tranquilo, que se ele parar hoje, eu sei para onde eu vou. Eu não me preocupo mais com situações que estão fora do meu controle. Eu não ando ansioso. Deus tem cuidado de mim. Irmãos, como que a gente está lidando com isso? Eu quero encerrar. Não gostaria, mas vou.
Quando a palavra de Deus diz que apenas 3 meses na casa de um homem, a arca, a presença de Deus, fez uma tremenda diferença. A gente não quer só para 3 meses. A gente quer para sempre. A gente quer o dia todo, todo dia. A gente quer estar nessa presença, porque não tem nada melhor. E Obed-Edom, irmãos, depois você dá uma pesquisada. Obed-Edom quer dizer servo do sangue. O nome Obed-Edom significa servo do sangue. Aí você vai falar, Edom é vermelho. É vermelho, mas é vermelho do quê? Do sangue. Obed-Edom é servo do sangue. Ele não conhecia Cristo, mas o seu coração conhecia o Deus da salvação. E que por intermédio do sangue dos cordeiros, eles recebiam a graça do perdão. Ele é servo do sangue. Ele abraça a arca, ele deixa a arca em casa. O testemunho dele vai falar por ele, irmãos. Então Davi vai e pega a arca, tira da casa de Obed-Edom, vai levar para Israel. Sabe o que é interessante? Obed-Edom se torna depois guarda do tabernáculo. Vocês sabem disso. Ele se torna guarda do tabernáculo, ele e a sua família 24 horas por dia. Aí você fala assim, ai que bacana, ai que legal. Mas você esqueceu que ele largou tudo. Ele deixou tudo. Deus o abençoou tanto, ele falou, não, eu quero ir aonde a bênção está, eu quero ir onde a presença está. Eu quero estar aonde a presença está, irmãos. Então ele abre mão de tudo que foi bom, que a colheita foi boa, a casa ficou boa, os empregados ficou bom, os animais, o dinheiro que ele estava ganhando, o cliente, sei lá. Eu só sei que ele diz, não, eu vou junto. Deixa tudo. Escute, irmãos, deixa tudo. E vai servir no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, no lugar da adoração do Senhor. E mais do que isso, ele controla o acesso. Ele controla o acesso. Que privilégio, né? Eu não sei você, mas depois que eu examinei um pouco mais essa história, falei, puxa Deus, como eu quero ser um Obed-Edom na sua vida, na igreja, na sociedade. Será que eu estou no nível? Será que eu estou caminhando para isso? Paulo mesmo dizia, eu acho que eu não consegui tudo ainda, mas eu estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não alcancei tudo, mas eu estou prosseguindo. E eu já devo ter feito essa pergunta, você já deve ter ouvido. Mas eu fico pensando o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Será que esse cara viu? Que Obed-Edom também viu? Que a empregada que estava na casa do coronel do Antigo Testamento falou que em Jerusalém tem profeta, em Jerusalém a sua lepra pode ser curada, e a gente não sabe nem o nome dela. Eu queria que você saísse daqui hoje levando
carregando do jeito certo a arca do Senhor. Quero ler por último texto de Coríntios. 1 Coríntios. Espera aí. Não é Coríntios, não. Vamos ver aqui. Desculpa. É Romanos, poxa. Coríntios é outra coisa. Romanos capítulo 12. Todo mundo já deve ter dado uma olhada, uma passada de olhos nesse texto. E eu vou ler rapidamente para a gente não tomar muito mais tempo. São 8:45. Eu não sei se você sabe, mas Romanos é um tratado, né? É um tratado. É quase uma mini Bíblia. Que Paulo escreve para a igreja de Roma, que vive num mundo cosmopolita, cheio de gente esquisita, idólatra, mas tem uma igreja de Deus lá. Alguma semelhança conosco? Certamente. E aí ele começa escrevendo para a igreja, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Quando ele diz rogo-vos, ele está dizendo assim: estou chamando de fato a sua atenção. Eu quero que você entenda. Presta atenção. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele ressalta que tudo que a gente faz é pela misericórdia de Deus. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É entender tudo isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa primeiro oferecer seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não pode se conformar e tem que se transformar. A imagem do Senhor, é a mesma palavra. Um é forma, transforma, o outro é conforma. Conforma é como se você põe o pé na forma, né? Fazer um molde de gesso. Só que aí chega alguém e te dá um outro molde. Ele fala: põe aqui que eu vou fazer do meu jeito. Aí você põe para conformar. Então, não. Transformar. Você pode mudar, por exemplo, o homem muda. Muda, não muda? Ele nasce homem. Ele morre homem. Estou falando de uma forma normal, tá, gente? Que deve estar na internet, eu não posso abusar. Então, vamos lá. Você nasce homem, e quando você é adulto, você continua homem. Então, é capaz, é possível mudar, mas manter a essência, a forma. E a palavra de Deus é assim conosco. Ela nos transforma. Mas desde que a gente aplique sacrifício vivo, todo mundo sabe como é que funciona, né? A primeira memória que você talvez tenha de sacrifício vivo seja Abraão. Que Deus faz uma promessa para ele está velho, a mulher também está velha, ele acredita, ele sai da terra e ele vai para onde Deus ia mandar, porque ele nem sabia para onde ia.
Aí Deus dá uma promessa para ele: calma que eu vou fazer de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão agarra aquilo lá e fala: maravilha, estou no projeto. E vamos esquecer o pecado dele com Agar e vamos passar para frente. Chega um momento que Deus fala: e o menino, está bem? O menino está bem, então me dá o menino. Qualquer um de nós ia chegar diante de Deus e falar: Deus, senhor, não, o senhor é comediante. O senhor falou que eu era velho, o senhor ia me dar um filho, agora o senhor quer o filho de volta? E agora, nós vai ficar como? Você não falaria isso? Eu falaria. Eu sou espanhol, irmãos. Sou neto de espanhol. Você sabe como é que faz para caber 10 espanhol dentro do Fusca? É só dizer que não cabe. O bicho é tão teimoso que vai entrar 15 lá. Então eu falaria: o senhor, estou com 90 anos já, meu. O senhor tem, já estou com 99. O filho está crescidinho, tá? Agora é só milagre. Não, Abraão não abre a boca porque ele está carregando a arca do Senhor, ele está carregando a presença de Deus. Ele sabe o que Deus representa. Ele sabe, se ele sacrificar um menino, Deus tem poder de ressuscitá-lo. Ele não abre mão disso, irmãos. Então o sacrifício vivo, por isso ele amarra aí um menino, certo? Ele amarra o menino. Por quê? Se o menino visse o cutelo, o que ia acontecer? Então, deita aí, filho, na pedra. Aí o pai pega o cutelo, ele ia picar a mula, irmãos. Então Abraão amarra o menino para que ele não fuja, porque ele vai ser sacrificado vivo. Aí, se a gente for lá para a época dos sacerdotes, a instituição dos sacrifícios, você vai perceber uma coisa interessante. Quando você levava o cordeiro, a pomba, o cabrito, sei lá o que você levava, e você entregava na mão do sacerdote, presta atenção nisso, você não podia pegar de volta. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Você entregou o sacrifício, você não pega mais. O que a gente faz? Entrega o sacrifício meia boca, fala: esse pode ir. Mas o nosso melhor a gente guarda. Porque a gente sabe que quando entregar a Deus, não tem mais volta. Você não consegue pegar de volta. Se você suspeita que você pode pegar de volta, você está equivocado. Paulo está dizendo: se transformem. Renovem a sua mente pela palavra de Deus, pela misericórdia de Deus. Apresentem cultos racionais. Apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nosso culto tem sido agradável, irmãos? Não precisa responder, porque eu estou perguntando para mim também. Está vendo? Como eu não... O pastor já não está ajudando, amanhã é segunda-feira. Está vendo? Porque amanhã que você vai ter que ser Obed-Edom. É amanhã que você vai ter que caminhar como Obed-Edom. Eu esqueci de contar que teve uma parte daqui num texto em que a arca chega na cidade em que era limítrofe para chegar, entrar no território de Israel. Sabe o que o pessoal fez? Olhou dentro da arca. Curiosidade, foi lá, caiu todo mundo duro, morreu todo mundo. Você não pode querer a presença de Deus por curiosidade. Você precisa desejá-la, respeitá-la, querê-la.
Senão não vai rolar, irmãos. Se você me entendeu, diga amém. Vou pedir para você ficar de pé. Eu vou cumprir a palavra e encerrar. A minha oração é que Deus possa falar ao seu coração ainda muito mais. Nós temos que entender, temos que entender o que isso significa para nós. Disse Jesus, né? Examinai as Escrituras, porque vocês julgam nelas ter a vida eterna. Nós estamos vendo tanta pataquada, irmãos. Pataquada. Que tem crente que engole com anzol, chumbada, isca e tudo. Deus é amor, pastor. Aos 45 do segundo tempo, Ele vai dar um jeito e vai salvar a gente. Está enganado. O texto sagrado diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus de amor, Ele pratica a sua justiça. E Ele aplica a misericórdia. Justiça é o que merecemos. Misericórdia é o que não merecemos, e mesmo assim, Ele concede. Amém? Deus abençoe você, sua família. Deus te use onde você estiver. Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Quem foi que disse? Obed-edom era pregador, irmãos? Não. Ah, mas então como ele pregava? Com a sua vida, com a sua fé, com suas competências, com suas habilidades. Você faz bolo? Faz bolo para a glória de Deus, meu filho. Você limpa a casa. Na minha igreja eu tenho 3 auxiliares minhas que são uma bênção. Elas evangelizaram os seus patrões. Os patrões ligam para elas: ah, fulana, liga para nós, ora, nós vamos orar. Ora, porque nós vamos passar por isso e aquilo. Aí a pastora ora por eles. E não é só isso, eles vão passear no Guarujá, all inclusive, isso é bom, né? All inclusive, e chamam ela. Vamos, traz sua filha também. E aí eles vão lá e ó, não precisa correr atrás. O Senhor sabe o que você precisa antes de você falar. Viva uma vida santa. Viva uma vida exemplar. Testemunho real. Testemunho vivido. No que você faz bem. Você faz bem, você sabe. Ninguém faz igual a você. Faça para a glória de Deus. E no tempo certo Deus vai te colocar. Na casa de Naamã. Na corte do rei do Egito. Porque é Ele que nos nomeia. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração. O coração, ele está batendo aí, né? Se não está batendo, eu vou ficar preocupado. Ou você está sem tato, ou... Coração é o centro da nossa vontade. Às vezes eu entendo por que Davi falou isso. Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um coração, um espírito reto. Mas só não me tires o Espírito Santo. Não me tires a tua presença. Você vai encher, hoje você vai botar a mão na arca e vai falar assim: Senhor, eu estou levando. Vou colocar no centro da minha casa. Na mesa do café, na mesa do jantar, eu vou colocar a arca do Senhor.
E que Deus te abençoe. Senhor, abençoe cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, irmãs, as famílias aqui representadas. Que o Teu Espírito Santo faça-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou e fala a cada dia através da Sua palavra, através dos testemunhos. Deus, cria neste lugar uma igreja sólida, ainda mais do que ela é hoje. Que ela possa ser um farol nesse lugar, que ela seja um luzeiro no meio da escuridão, que as pessoas sintam prazer e venham matar a sua sede aqui, porque aqui tem a presença de Deus. Senhor, abençoa cada um que de modo anônimo, simples, singelo, faz alguma coisa nesse lugar, porque sabe que está fazendo para o Senhor. Recompensa, mas para que ele também tenha, Senhor, a noção da seriedade de ser a presença de Deus. Abençoa aquilo que leva o nome e o sobrenome de cada um, Senhor. E a descendência deles sejam alcançadas, ó Deus. Que os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, trisnetos queiram o Deus que essa pessoa serve. Entendam o amor que vai passar e transcender o conhecimento, a inteligência, porque o seu amor é incomparável, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado, ó Deus, por sermos ferramenta nas suas mãos. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, enfermidades. Cura, Senhor, o temor. Cura, Senhor, enfermidades emocionais, espirituais, físicas. Reanima, revigora, encoraja, meu Deus. A Tua palavra diz que nós, mesmo depois de idosos, daremos frutos. E é isso que tem acontecido aqui, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Devolvo a palavra para você, Adolfo. Amém? Nem tomei água, posso tomar? Amém, igreja? Nós carregamos a presença de Deus, não é verdade? Mas que tenhamos essa consciência. Não sejamos como Aminadab, mas sejamos como Obed-edom, né? Que essa presença faça diferença em nós e através de nós. Que assim como através de Obed-edom, a presença de Deus chamou a atenção de Davi, e o que Deus estava fazendo ali chamou a atenção de Davi, assim também a presença de Deus na minha e na sua vida chame a atenção das pessoas. Faça a diferença no nosso dia a dia. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para nós adorarmos a Deus, para nós louvarmos. Em nome de Jesus, que você feche os teus olhos, que você nessa hora reconheça essa presença, que você se renda a essa presença, que você nessa hora possa pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós não valorizamos a presença de Deus como ela merece, o valor que essa presença merece. Que nós sejamos impactados por ela e que as pessoas através de nós sejam impactadas por ela também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se preocupe com nada, apenas se renda a Deus. Se renda. Se renda a essa presença. Reverencie essa presença. Se proste diante dessa presença. Porque assim como o pastor Bira disse, é a única coisa que realmente faz a diferença. É a única coisa que realmente transforma de verdade. Que nós sejamos transformados por essa presença, Pai. Então que você nessa hora abra a sua boca, comece a falar com Deus. Comece a pedir para que Deus transforme a sua vida por meio do Espírito Santo que habita em você. É a mesma presença que estava lá na Arca da Aliança, é a mesma presença que está hoje em mim, que está em você. É o Espírito Santo, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco.
Irmãos, não é possível nós vivermos os anos de nossas vidas e nada acontecer. Não é essa a vontade de Deus. Como o pastor muito bem disse, Deus tem novidade de vida para nós. E Deus liberou uma promessa para nós como igreja, uma década de construção, uma década de edificação na presença de Deus. Então que você se coloque nessa hora na presença de Deus e que você clame para que a presença de Deus faça a diferença em sua vida, para que de fato ela seja a diferença, não seja apenas mais uma coisa que está em você, que você tem, que você carrega, não seja um objeto, um item, mas seja realmente a presença de Deus, que vai transformar, que vai abençoar, que vai tocar gerações, que vai tocar corações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Estou te esperando aqui. Louvado seja o teu nome, Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus maravilhoso. Meu coração aberto já está. Deus maravilhoso, Jesus. Te peço, vem encher este lugar.